nosso quadro Aconselhando aqui no Bispa Fê, chegou a seguinte dúvida. O meu marido não me deixa entregar o dízimo. A Gorete de Valinhos diz assim: Bispo, meu marido e eu somos convertidos, mas temos algumas divergências. A maior delas é a questão do dízimo. Eu sempre faço questão de entregar, mas ele me proibiu, pois era algo que era válido na cabeça dele só no tempo da lei de Moisés. Como estamos no tempo da graça, não precisamos mais entregar. Bom, antes de tudo, é importante você lembrar que nós não fazemos nada por obrigação, mas por consciência e por temor aos princípios bíblicos que Deus nos ensina. O dízimo é você entregar 10% de tudo que chega nas tuas mãos. É o reconhecimento de que tudo que você tem vem das mãos de Deus. É consagrar os 90%, retirando essa parte de um todo, para que nada possa tocar naquilo que Deus te deu. Mas vamos ler então o texto de Malaquias 3, que é o texto onde então o dízimo está claramente especificado e esclarecido. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E me ponham à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Por causa de vocês eu repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Repara, o verbo é tragam, ou seja, imperativo. Trata-se não apenas de um conselho, mas de uma determinação. O dízimo é entregue na casa do Senhor para que tenha suprimento na casa de Deus. Então, quando as pessoas não entendem o dízimo como algo que foi instituído lá na lei de Moisés, é porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus Cristo foi um pouco mais adiante. Jesus Cristo falou: se você quiser me seguir, você deixa o teu pai, a tua mãe, a tua fazenda e tudo o que você tiver. Tudo, não só o dízimo. E aí então me siga. E aí você vai ser digno de mim. Mas voltando a Malaquias, Deus dos exércitos, é importante sempre a gente saber a voz de qual é a voz de Deus que está falando conosco, porque Deus tem muitos nomes, mais de 7 nomes, são as características divinas que ele se revela a nós. Muitas vezes ele fala o Deus Shalom, o Deus da paz, o Deus Tsiknidu, enfim. Quando ele fala o Senhor dos exércitos, ele não está falando, o Deus do playground, que vai brincar com o fruto do teu trabalho. Ele está falando aquele que vai entrar numa guerra, e uma das características de Deus é que ele é invicto. Quem ganha o cinturão de invicto é aquele que não perdeu nenhuma batalha. Quando o Deus dos exércitos diz, o que ele está dizendo? O vencedor invicto, ele vai entrar em ação quando você praticar um princípio espiritual que Deus estabeleceu e não foram homens. Importante que isso esteja claro no seu entendimento. O primeiro dízimo na Bíblia, ele foi entregue por Abraão, ou seja, antes da lei de Moisés, lá em Gênesis 14, 17, depois você leia com mais tempo e você vai entender que Abraão entregou o dízimo de forma espontânea a Melquisedeque, que era um rei sacerdote, tipificando a Deus, a Jesus Cristo também. Já no Novo Testamento, a importância do dízimo e oferta, eu falo que ela é levada para um outro nível, porque a gente vê na vida de Ananias e Safira, quando eles querem praticar algo que não estava de acordo do compromisso que eles tinham estabelecido com o Senhor, e o que acontece com eles? Eles acabam sendo mortos por não praticarem uma lei bíblica. E em Hebreus 7, Paulo, que teve toda a revelação, também fala: veja como era grande Abrão, o patriarca, que pagou os dízimos, tirando do melhor despojo. E dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio e têm ordem, de acordo com a lei,
de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. E por fim, o que você precisa levar para o teu marido? Como é a única vez em toda a história do relacionamento de Deus com a humanidade que Deus se permite ser colocado à prova. A nossa relação com Deus, ela é de obediência. Ela não é de porquês. Em toda a história bíblica, em toda a verdade bíblica, só existe um momento em que Deus fala: e provai-me nisto, se eu não vos abrir janelas dos céus. O que é isso? Existem muitas pessoas que vão colocando posts online e vão querendo trazer uma confusão mental, falando: olha, quem te prospera não é o Senhor, vai trabalhar, você vai prosperar quando você trabalha. É claro, Deus não vai entregar sobre você aquilo que não é fruto do teu trabalho, porque Ele já tinha dito lá em Gênesis: você vai se alimentar agora do suor do teu rosto. Acabou aquela época do Éden, onde tudo era provido de maneira generosa por Deus, sem que houvesse envolvimento direto do homem, né? Então o homem só governava, que foi o primeiro trabalho que Deus deu à humanidade, o dom de governo, onde ali Adão recebeu um trabalho: você vai governar sobre o jardim, você vai cuidar, você vai apenas zelar. Quando tem a queda humana, o homem passa a ser provido através do suor do teu rosto. Então tudo, Deus não se anula em nada. Deus não vai te dar nenhuma bênção que não venha, ó querido, do teu suor. Esquece. Só que se você não consagrar a Deus aquilo que é o suor do teu rosto, você vai estar abrindo espaço para que aquele que vem trazer o roubo, e não é só o devorador, são 4 ações demoníacas, e é uma sequência: é o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Então, quando você abre espaço no mundo espiritual, você começa a ter uma perda financeira que você não sabe como. Essa perda vai migrando as tuas forças, vai destruindo os teus recursos, até te levar ao fim desse ciclo de destruição, que entra naquilo que é o fruto do teu trabalho. Então, quando Deus explica para o homem que nós devemos consagrar ao Senhor os 10% e viver do resto, esse não é um resto, é aquilo que está multiplicado pela consagração. O que é o meu conselho para você dentro desse entendimento? Você pode falar para o teu marido: vamos fazer prova de Deus? Vamos nesse mês ver qual que é a nossa realidade, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta e fazer prova de Deus dentro desse princípio espiritual. Não tenha medo, querida. Deus é Deus. Deus se manifesta mais do que você pode imaginar. Quem sabe Deus não quer dar uma experiência com o teu marido dentro desse assunto e você vai se surpreender, porque essas pessoas que têm as maiores resistências são aquelas que Deus levanta para serem os maiores supridores da obra de Deus. Então, não veja isso como algo ruim. Às vezes é um entendimento que ele ainda não tem do Senhor. Tem a base bíblica para que você possa também, através do conhecimento bíblico, ajudá-lo a entender esse princípio. E se as tuas finanças permitem essa liberdade, continue sendo fiel no teu dízimo, independente da opinião de qualquer pessoa na face da terra. Isso é uma relação tua com Deus. Se a vida financeira está diretamente ligada a dele, isso não te permite essa liberdade, coloque o teu desejo diante do Senhor de praticar o dízimo e convide ele para experimentar o que é o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. Sim, Deus tem milagres para revelar na tua vida. Espero ter te ajudado. O Aconselhando vai ficando por aqui. Se você quiser participar, pode mandar o seu e-mail para cá no blogbispafe@gmail.com. Um beijo para você da rádio, da Rede Gospel de televisão, e você pode se inscrever no meu canal, no Fernanda Hernandes Oficial,
e rever esse conteúdo, deixando sempre o seu comentário para que a gente multiplique o amor e a palavra de Deus. Fiquem com Deus, um beijo, fique na paz. Thank you.